CBN. Amores Possíveis, com Carol Tchulkian. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Nando. Peraí, que eu vou pegar aqui a nossa pauta. Bom, tá aqui no meu roteiro, claro, mas queria pegar a Carol, faz uma pauta, vamos contar pro ouvinte. A ficaria falando uma meia hora aqui com a pauta que ela faz. Não que a gente fale muito menos que isso, né? Mas. Pois é, e hoje eu já cheguei com polêmica. Não, então. Amor e polêmica. A gente contou pro nosso ouvinte o seu assunto, né? Na abertura do programa. Fernando e eu ficamos com muitas dúvidas, assim. Hoje a gente vai falar. Peraí, acho que é já que a gente vai falar. Ah, obrigada, Jana. Abri a pauta aqui. Hoje a gente vai falar sobre chá revelação de traição. Não é maravilhoso, gente? Chá revelação já é um negócio bastante questionável. Quando a gente achou que o mundo não podia ficar pior. Pois é. Depois da onda do chá revelação do sexo do bebê, agora a moda é chá revelação de traição. A gente não sabe nem como funciona, explica. Vou explicar, mas eu quero fazer uma claquete antes pra quem tá ouvindo, porque antes de você pensar, imagina, não conheço ninguém que faz isso é um super espetáculo. A provocação que eu quero trazer aqui é: quantas vezes você já não recebeu, talvez, prints de uma conversa de um ex-marido ou ex-esposa de algum dos seus amigos pra expor uma traição? Ou, de repente, você ficou meio constrangido porque a pessoa saiu falando detalhes sórdidos da traição do ex-marido, ex-esposa, numa roda não tão pequena. Então, eu vou falar dos chás revelação de traição, mas a pergunta que eu quero deixar para quem tá ouvindo é: o quanto essa onda de exposed e cancelamento tá dizendo sobre a nossa dificuldade de elaborar lutos privados. Então, contando sobre o chá revelação de traição mais recente, agora, há pouco mais de 10 dias na Itália, um milionário italiano fez uma festa de noivado luxuosérrima para 150 convidados. E aí, no auge da festa, na hora da declaração dos noivos, os discursos dos noivos, a noiva discursou normalmente e na hora do noivo, o jogo virou. Massimo Segre, que é o nome desse italiano, proferiu as seguintes palavras. Eu vou ler um trecho da declaração dele que ele fez na festa para essas 150 pessoas, tudo devidamente filmado. Então ele falava assim: eu quero dar a Cristina a liberdade de amar. Especificamente amar outra pessoa, um advogado notável com quem ela claramente se preocupa mais do que comigo. Querida Cristina, eu sei o quanto você está apaixonada por ele mentalmente e sexualmente. E sei que antes dele você teve um relacionamento com um industrial conhecido. Não achem que eu gosto de estar nessa posição na frente de todos vocês. Gente. Cristina é tão boa em dizer as suas verdades que não poderia deixá-la sozinha para narrar o motivo pelo qual eu estou terminando a nossa vida juntos essa noite. É uma história banal de infidelidade, mesmo antes do casamento. Estou tão desapontado e de coração partido. Ah, gente. Olha, eu não sei. Me dá uma vontade de falar uma palavra. Ele expôs as espetacularização fotos tem da limite, traição, né, gente? E esse vídeo viralizou. Essa mulher, inclusive, tá recebendo ameaças de morte. E isso não tem acontecido só na Itália. Agora, no começo de agosto, uma menina de 20 anos, influenciadora digital do interior de São Paulo, reuniu a família dela numa live, ela e o namorado, que também é um produtor de conteúdo digital, e posicionou o celular do cara bem enquadrando os dois, e já começou o discurso assim: gente, eu acho que essa filmagem vai ficar pra sempre. Eita. E aí a família achando que já eles iam falar que vão morar juntos, iam anunciar alguma coisa, e ela com um vocabulário assim bem chulo, como diria minha avó, falou que ele tava dormindo com outra, pegando outra. E ainda falou: sua família deve ficar bem orgulhosa, né? E olha, não se esqueça que a gente mora em Morro Agudo e a notícia corre. Quer dizer, mais do que a notícia correr, esse vídeo viralizou. Teve uma mulher precisa morar em Morro Agudo para as pessoas saberem, né? Tá aí a internet. Uma mulher em fevereiro desse ano, em Manaus, começou a panfletar na frente de uma grande loja de departamentos, mas os panfletos não eram panfletos de oferta. Eram panfletos com prints das conversas que o marido dela estava tendo com uma funcionária da loja que foi apontada como amante do homem. E pra gente não ficar com a imagem de que são só mulheres que fazem isso, teve o italiano. E em 2019, a gente teve um caso de exposed no LinkedIn aqui em São Paulo. Então, um
executivo de um grande escritório entrou na página do LinkedIn do escritório de advocacia que a ex-mulher dele trabalhava e proferiu palavras bem parecidas com a do italiano. Então ele começava o post assim: com muita tristeza no coração, eu gostaria de tornar público para tentar aplacar um pouco da dor que eu vou carregar pelo resto da minha vida, que a minha ex-esposa, que é sócia da área tributária desse escritório tal, manteve um caso extraconjugal com fulano, também sócio, casado e com 3 filhos, por 14 anos. Daí ele fala assim, olha, isso eu tô postando aqui como forma de tentar reparar todos os danos psicológicos causados por mim por conta desse relacionamento sujo e que certamente afetam a imagem desse escritório tão renomado. E aí, eu quero aprofundar a discussão do Exposed através do olhar da psicanálise. Por que que tantas pessoas estão indo para a internet, estão jogando esses vídeos online, estão fazendo post no LinkedIn? Porque a gente tá numa vida cada vez mais exposta e acho que essa própria discussão do que é público e o que é privado já tá difícil nas nossas vidas. Mas tem algumas coisas que a gente deveria elaborar sozinho, na terapia ou com amigos próximos. Ser traído, obviamente, é ser castrado. A castração é um conceito da psicanálise, que é quando você percebe que você não é tudo para o outro. A forma como a gente lida com a castração, porque todos nós vamos ser castrados, desde a hora que a gente era bebê, que percebeu que a nossa mãe olhava pro irmãozinho, pro nosso pai, pro trabalho, até a hora que o seu marido ou sua esposa te traiu com alguém. A forma como a gente lida com a castração tem implicações profundas em como a gente está desenvolvendo a nossa identidade. E a gente não está conseguindo lidar com a castração. Então, para não lidar com o vazio e com a dor do fim, num mundo que pedem pra gente seguir em frente, pra gente ser potente, eu redireciono toda a minha libido para a organização do tal chá revelação. Porque imagina, você se ocupa, imagina esse italiano, quanto tempo ele se ocupou para organizar uma festa de 150 pessoas. O noivado, ele agradece, gente, ao buffet, ao DJ, ao fotógrafo. É um prazer na revanche. É um prazer na vingança. Caramba. É um prazer na vingança. Então, assim, eu me sinto atacado e ataco. Pra eu não ser autodestrutivo, porque muitas vezes quando você se percebe traído, ou se descobre traído ou traída, você começa a se perguntar qual é o problema comigo, eu mantenho a minha libido investida no ser amado, porque não é que você tá falando, quer saber, que se dane. Você tá tão conectado como quando você amava. Só que agora, odiando. Odiando na tentativa de completar um vazio, porque sim, é angustiante lidar com o vazio. E quando a gente faz esse tipo de exposed, você apaga toda a tridimensionalidade da pessoa, você apaga a parte boa da vida que vocês tiveram juntos. E tem uma dificuldade de lidar com outro conceito psicanalítico, que é a contrariedade narcísica. Quando a gente fala em toda relação tem um caráter narcísico. Então eu espero que o outro haja de determinada forma. Eu espero que o nosso casamento seja assim. Eu entrevistei, inclusive, o Dunker sobre cancelamento nas relações pessoais. Dunker é um psicanalista, Christian Dunker. Ele tem um canal no YouTube muito bom. E ele fala que o narcisismo é, no fundo, uma história de amor. De amor por si mesmo, de como a gente ama o outro através de si. E quando a pessoa é cancelada, você cancela porque você não quer jogar uma pedra, né? Você inverte o amor em ódio na mesma intensidade. E o que o Exposed também mostra pra gente? Primeiro, tem um lugar de querer destruir a reputação. A hora que você entra no LinkedIn, que você faz o jantar para 150 pessoas que são do seu ciclo social, não é só uma vingança. É você manchar a imagem pública. E aí nos textos dos 2 homens tinha: eu faço isso com muito pesar, mas é para reparar minha dor. Então, assim como a minha dor vai me acompanhar para sempre, agora essa mancha social vai acompanhar a pessoa. Quando eu jogo pro mundo, eu também busco uma validação social. Então, já que eu não sou tudo para esse meu parceiro ou parceira, eu quero ser tudo pra galera. Eu jogo pra geral. E aí, numa lógica de espetáculo, onde a gente vota quem sai do BBB, as pessoas claramente jogam tomates no traidor ou na traidora, né? A gente tem uma narrativa simplista, maniqueísta, editada. E aí você quer apoio ou quer plateia? Você quer plateia, né? Pra não se sentir sozinho.
tem uma punição ali do outro como uma satisfação sádica, Sim. masoquista. E todo mundo quer julgar. Então a pessoa que cancela, que repassa o vídeo da internet, é como se ela estivesse exercendo uma violência por todas as vezes que ela foi traída no privado dela. Então Libera dopamina no corpo, isso aí. exatamente. Você cria um efeito de manada, de furor, de dopamina desse cancelamento. E você também cria uma ilusão de força na fragilidade. Então, para não lidar com todos os meus cacos, meu casamento, meu noivado acabaram, você se coloca como uma pessoa muito mais nobre, cheia de valores. Você cria uma imagem de um eu superior. E aí eu quero trazer um dado que eu acho Que às interessante. vezes nem existe, hein? Não, que nunca existe, Que quase gente. nunca existe mesmo. Que, segundo a justiça, o traído pode pedir danos morais. Então, no nosso Código Civil, o artigo 1566, que se refere ao direito da família, fala da fidelidade recíproca como um dos deveres de ambos os cônjuges. E aí tem uma advogada bem famosa, que ela é presidente da Associação de Direito da Família e das Sucessões, que é a Regina Beatriz Tavares da Silva, que desde 98 ela publicou uma tese sobre danos morais em divórcios que têm traição. Só que aí, qual que é o revés? Você pede que a justiça reitere com um valor, e conversando com um advogado que é colega do meu curso de psicanálise, em geral o judiciário autua valores que não passam de R$2.000. Então essa pessoa tem a sensação de que ela foi traída pelo sistema. E aí a provocação vale a exposição dos filhos, da família, vale esse registro digital eterno? Não vale, né? E aqui o que eu quero trazer, assim, é claro que ser traído é uma coisa horrorosa, é uma dor imensa, mas a gente precisa pensar em como lidar com esse processo de uma maneira mais saudável. Como é que a gente lida com a perda, com a raiva, com a castração de uma forma mais madura? Sim, você tem todo o direito de ter raiva? A Vanessa tá dizendo assim, óbvio que o alvo dessa exposição sofre violência dos outros. Mas também pode ocorrer da vítima ter a reação contrária. Tipo, para ser traída é porque algo fez. E aí aqui, sinto muito, mas vamos ter que observar esse fenômeno pelo viés do gênero, né? Sim. Se é uma mulher que trai um homem e quando é um homem que trai uma mulher. E essa história vira pública, né? Não, e até por isso é importante, principalmente as mulheres, se permitirem ter raiva. Porque se a gente não tem raiva, a gente tende a melancolizar e a falar o que aconteceu comigo, onde foi que eu errei. Então, pra gente elaborar tanto o luto da relação quanto o luto da fantasia do futuro que a gente podia ter tido, do marido ou da esposa ideais, do casal que ia dar volta por cima, do dia em que a gente foi muito feliz, a gente precisa passar pela raiva. Porque se a gente não passar pela raiva, a gente transfere a raiva pra gente mesmo. E vira ressentimento. Só que esse processo de raiva tem que ser feito num âmbito privado, num processo analítico, ou até no que a psicanálise chama de simbolização. Simbolizar é uma forma de elaborar o luto. Então, ao invés de você expor a pessoa pra internet, se você quer destruir o outro, destrói as fotos. Rasga as fotos, rasga as cartas, escreve tudo e queima. Bloqueia tudo nas redes sociais. Xinga pra 2 ou 3 amigas. Não tem problema você desabafar. O problema é você desabafar num âmbito público, no LinkedIn da empresa, fazendo uma live com a família do cara. E a gente tem que poder também conviver com a ambivalência. Porque a hora que a pessoa atrai, ela automaticamente vira o crápula e você a coitada ou o coitado. A gente tem que aprender a conviver com o fato de que nós fomos felizes e nos machucamos. Que esse cara ou essa mulher me fizeram muito feliz e me traiu. E parar de buscar culpados ou situação gatilho. Porque muitas vezes, até o que a ouvinte estava falando, pra gente aplacar a dor da pessoa que foi traída, a gente também fica falando um monte de defeitos do traidor ou da traidora. Isso é colocar lenha na fogueira. Vamos acolher a pessoa e não colocar mais irritação dentro dessa história. E tem um outro lugar, eu comecei falando de castração, da gente trabalhar a aceitação da castração. Que não vai vir sem dor, mas a gente precisa entender a alteridade. O desejo do outro é o desejo do outro.
O fato dele ter ficado com outra mulher ou com outro homem não é porque você errou, não é porque você trabalhava demais, não é porque você engordou. Não é problema seu. Não é problema seu. Quem quebrou o combinado não foi você. Exatamente. E não deixe com que te responsabilizem pelos erros que não são seus. E nessa entrevista do Christian Dunker, ele falou uma coisa que eu achei muito bonita também e que eu compartilho, que é: a gente precisa, por pior que seja o final de uma relação, por nós, trabalhar a história que fica na gente. Não é carregar o outro em você. Porque quando você segue nesse processo do Exposed, você tá arrastando o outro. Você tá deixando na internet pra sempre. É isso, de 2019, tá lá. Todo mundo lendo o post do cara do LinkedIn. Tem 6 crianças envolvidas. Não precisaria. E é uma irresponsabilidade, né? Você tá envolvendo tanta gente. Você não sabe exatamente quais são as consequências que essa exposição vai ter pra vida das outras pessoas. Às vezes são consequências ou que você não imaginou, ou que você nem queria que acontecessem, e acontece. E pra sua também, porque muitas vezes você tem um efeito rebote. Então assim, e depois que as luzes se apagam? Todo mundo te aplaudiu, todo mundo jogou tomates no traidor ou na traidora. E depois que você passou meses fazendo a festa de noivado, o que você vai fazer? Imagina quanta com esse energia seu vazio? E tá dinheiro. em volta disso. E Energia, Fê? dinheiro. Atmosfera. É muita maldade no Então, lugar que a só. gente O efeito rebote é importante. E reinvestindo essa libido na gente e não na raiva do outro. Em descobrir outros vínculos de afeto, em refazer essa casa, em viajar para mudar de ares. A gente poder dar contorno à nossa situação, a gente poder se acolher, mas também deixar um espaço para o não saber. Porque quando a gente cancela alguém, tem um claro culpado. A história, o veredito já está dado. O Dunker fala também que é muito importante na vida psíquica a gente deixar espaço pro a gente não sabe. Tá. Não sei. Deixa não sei eu porque trazer fui aqui participação. A Carol sempre incendeia o chat do YouTube. Ah, eu adoro, gente. Eu adoro, eu fico de olho aqui. Marcele falou: um tempo atrás, se o homem fosse traído e matasse a mulher, podia alegar defesa contra a honra. Aí eu te pergunto, a mulher também podia alegar defesa contra a honra? Não. Se fosse o contrário? Porque nós vivemos num país machista. Cadê? Basta ver o caso Neymar, diz o Eduardo Silva. Foi considerado humilde em admitir os erros. E o caso da Luísa Sonza, linchamento público. Homem pode trair, mulher jamais, diz um homem. O próprio caso da Shakira e da Miley Cyrus que a gente conversou aqui, né? Tem alguém perguntando, mas e a Shakira? Então, é que eu acho, gente, que uma coisa é se você é uma figura pública, que você já tem a sua vida inteira exposta, e a gente fez aqui, eu fiz aqui uma coluna defendendo o direito dela de elaborar publicamente através da música. A outra coisa é se você não é uma pessoa pública e você vai até o LinkedIn do trabalho da sua esposa, até o local de trabalho da amante do seu ex-marido, na internet colocar a família do seu namorado de 20 anos ao vivo pra pegar o react deles da traição. A gente precisa espetacularizar o que isso tudo diz sobre a gente. Acho que é isso que a gente tem que pensar antes de você mandar todos os prints da conversa que você pegou do seu namorado, namorada, marido ou esposa com a pessoa que ele tá saindo, te traindo. Será que não é melhor você resolver isso no privado? Porque essas coisas correm, essas marcas ficam. E você, ao se vingar do outro, não tá se ajudando a elaborar. A gente não precisa de um júri, né, pra dizer que a gente tá certo. A gente precisa de colo, precisa talvez de umas aulas de boxe, queimar a cartinha, mas fazer isso no privado. Legal, tem aqui gente falando de queimar a carta, que a Selma falou o seguinte: queimar a carta é bom, ser traído é triste, rasgar a foto lava a alma. É isso. E aí Exatamente. momentos bons vão aparecer na memória de vez em quando e tá tudo bem. Fogo nele, quer dizer, nela, na carta. Só isso. E a Marcele falou que essas festinhas todas tem a musiquinha que se canta lá é chifre, é chifre, é chifre. Puxar a revelação da traição, tá bom. Horrível, horrível. E você que tá repassando ou que tá batendo palma, pensa o quanto não tem um comportamento sádico de você querer se vingar por todas as vinganças que você não fez. Então vamos todo mundo queimar cartinha, rasgar umas coisas. Foto. E eu sou a favor de fazer bem o contorninho da cara da pessoa, assim, não joga a foto inteira não, que às vezes é uma foto super legal, tem um monte de gente que você gosta, só corta a Tira só a cara da figura, pessoa, tá bom. cola sei lá, uma foto do Bozo, do seu palhaço preferido, né?
Eu acho. Já fiz isso. É maravilhoso. Funciona bem. Quebra uns pratos, uns copos em casa e depois varre. Eu já fiz isso também. Já? Já, maravilhoso. Já acho um pouco mais radical. Aquela coisa, né? Se Custa eu dinheiro. quebraria tudo aqui agora, se eu não tivesse que recolher tudo depois. Tem que recolher, não vai deixar ninguém Tem que pisar nos limpar. seus cacos. Carol Tchukian conosco toda segunda-feira, falando de amor. É, minha gente, amores possíveis, Amor e vida treta. real. Chega de traição, revelação. É gente. isso aí. Obrigada, Carol. Beijão. Obrigada a Até vocês. segunda. Obrigado, Carol.